Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Está alegre? Estão felizes, como dizem os pastores dessa casa? É muito bom, né, irmãos? Eu falo assim, se, não sei você, querido, mas se o culto encerrasse agora e eu fosse embora, oh, delícia. Deus já tinha falado muito comigo, não sei com você. E que louvor, que glória. Né, Júnior? Adorar o Senhor. É gostoso com os instrumentos. Por isso que eu pedi, pastor. Vamos ficar aqui para eu não ficar sozinha, viu, irmão? Obrigado. Mas, como é gostoso, irmão, estar como família de Deus, estarmos unidos, para estarmos juntos adorando ao nosso Senhor, ao nosso Pai. Eu creio que nessa noite, como todas as noites, que nós estamos juntos como família, como igreja do Senhor, como é bom estarmos juntos nesse momento para adorar. Eu creio que cada um de nós viemos no mesmo propósito, de adorar Jesus. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Mas também, querido, nós sabemos que cada um tem sua história. As suas batalhas, as suas lutas, cada um no seu particular, cada um individual. Amém? E eu fiquei muito feliz pelo convite, pastora. Falei para ela, quando ela mandou a mensagem, outubro, mês rosa. Aqui as borboletinhas todas rosas se manifestando aqui dentro. Falei para ela, estou nervosa. Penso que é fácil, irmão, vocês estão rindo aí. Mas é gostoso a gente poder, como irmãos, como família de Deus, poder compartilhar algo que o nosso Pai tem para as nossas vidas, para essa semana, para essa noite, querido. E eu fiquei feliz, eu quero agradecer a pastora Tânia, o pastor Fábio, os pastores dessa casa, de estar aqui essa noite, poder compartilhar com meus irmãos, com a minha família. Somos uma família, né? Uma família grande nessa terra, a família de Deus. E eu fiquei muito atenta ao que o Espírito Santo tem falado comigo, conosco, esses finais de semana. Eu fico muito assim, atenta ao que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. E muito interessante, e não sei se você está bem conectado aí, queridos, bem ligado, como nós ficamos no nosso aparelho do celular, né, conectado ali, do que o Senhor tem falado por esses dias. Nessa casa, na nossa nação, nessa terra, nesse mover do Espírito Santo. E domingo, quando a pastora Tânia ministrou aqui, ela falou algo tremendo, né? Algo que nós, nos dias de hoje, também vivemos isso. Ela falou a respeito sobre de uma passagem que os discípulos estão naquele barco, né? Jesus fica ali com o pessoal, com aquela turma, depois se retira e fala para eles entrarem naquele barco e vai passar para outra margem do rio. E no meio dessa caminhada, de atravessar ali, acontece uma tempestade, homens com muitas experiências, homens pescadores, conhecedores do mar, de estar num navio, e de repente começa uma tempestade e vai aumentando aquela situação, e eles começam a ficar desesperados. Mas Jesus estava no barco, descansando, dormindo, como eu e você. Dormimos, descansamos, porque Jesus também era humano, querido. Mas eles ficam tão desesperados com aquela situação, que manda chamar Jesus. Jesus simplesmente acalma aquela tempestade e olha para eles, homens de pequena fé, homens que ficaram com medo, como eu e você muitas vezes temos medo de muitas situações que nós passamos. Mas passa, irmãos. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Eu já passei por muitos, e você? Também deve ter passado, querido. E eu fiquei ali meditando durante a semana sobre aquele assunto. E no outro domingo vem a pastora aqui, me perdoa, pastora, esqueci o nome.
Isso. Ela vem falando sobre identidade. Meu Deus, algo profundo, tremendo e grande. E quantas pessoas hoje estão em crise por não saber quem é, para onde eu vou, quem sou eu, com toda a inteligência, com toda a evolução, com todo o entendimento que o ser humano tem, mas ainda existe crises aqui dentro, como aqueles pescadores. Eles eram pescadores, queridos, já tinham vivido muitas tempestades. O medo era grande, tanto por fora, que começou a tomar conta por dentro. Como nos dias atuais que a gente tem vivido. Quantas pessoas também com crise de identidade. E a pastora fala ali a respeito daquela passagem de uma igreja de Coríntios, né? Que Moisés, todos nós sabemos. Se não sabe essa história, tá os pastores aí para sentar. Não sei se tem escola bíblica, tem ensino, tem escola de profeta, que nós vamos aprender. Estamos aprendendo todos os dias. E quando Moisés subiu ao monte e conversava com Deus, ele vinha com o rosto brilhando. E chegou um tempo, querido, que o rosto não estava mais, a glória. E ele colocava um véu. E o apóstolo Paulo fala daquele momento, daquela passagem ali sobre aquele assunto, da fraqueza da igreja de Coríntios, da cegueira. Então, Moisés representava a lei. Mas ali ele colocava um véu das pessoas não verem mais. Que a glória, aquela glória no seu rosto, já estava desaparecendo. E para hoje, e era uma guerra entre os judeus, entre os gentios, porque muitos ainda carregavam a lei. E eles passavam muitas dificuldades, não tinha a clareza como eu e você hoje nós temos. E eu fiquei ali pensando todos esses assuntos. Eu falei, esse mês, o que o Espírito Santo está falando comigo, conosco, nessa casa. E eu fiquei meditando no meu serviço, em casa, às vezes à noite, quando eu acordava, sobre esse assunto. E eu comecei, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco? Não é somente com vocês, conosco. Com nós, como igreja, por esses dias. Dias de turbulências, dias de tantas guerras, de tantas crises. Fora e dentro, principalmente, da humanidade. Um mês que a pastora começou ministrando domingo e no sábado que começou aquela guerra lá em Israel. Que hoje a gente vê muita gente, olha na internet e fala muita coisa, Jesus está para voltar, Jesus está voltando, e fica ali às vezes parado só naquela guerra, naquele assunto, que eu e você já sabemos o final dessa história. Um final que já está chegando, só não sabemos nem o dia e nem a hora. E eu comecei a meditar e o Espírito Santo falou algo para mim, compartilhar com os meus irmãos. A gente está vivendo uma época como igreja do Senhor, um tempo tão maravilhoso, um tempo tão avançado, de tanta conquista para a igreja, que nós conquistamos como igreja, tanta conquista para o ser humano, tanta evolução, tanta capacidade, porque o povo de Deus é inteligente, amém? O ser humano é inteligente. Só falta algo, que é a diferença entre o cristão e aquele ainda que não conhece Jesus. É a sabedoria do Senhor. E a gente tem conversado e tem ouvido, não sei vocês, mas o que hoje, queridos, que o ser humano mais busca, o que nós mais buscamos. Você conversa no seu trabalho, ou que seja com a sua vizinha, ou que seja no local onde você passa, o que as pessoas mais querem hoje é a paz. Vamos orar por Israel para ter paz. Eu quero ter paz. Um conflito aqui dentro. Quero ter paz.
quero ter sossego. Trabalho o dia inteiro, quero chegar em casa, quero ter paz. Vou viajar, vou passear, vou ter uma paz, um momento de paz. Os pais trabalham, os filhos na escola, chegam em casa, toda a família. Meu Deus, quero um momento de paz, quero ficar sozinha. A humanidade, querido, o ser humano, ele quer paz. Nós queremos a paz. E o Espírito Santo trouxe algo no meu coração para compartilhar, que fica em João, capítulo 16, versículo 33. E eu queria ler só esse versículo com a igreja. João capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenho o que, igreja? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu, querido. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como foi o seu dia de hoje. Ou esse final de semana. Não sei como você chegou aqui nessa casa. Foi meio turbulento, né? O louvor é uma bênção, o louvor daqui. Mas pode ser que no seu coração, meu Deus, o que está acontecendo hoje, essa noite? É o pessoal do louvor. Parece que o inimigo quer tirar a paz. Não, querido. Como foi falado aqui, ele não toca em nós. Ele não tem esse poder, porque a paz habita em nós. E o que o ser humano hoje quer é a paz. E busca essa paz em tantas coisas, querido. Jesus, ele quando ressuscitou e foi encontrar com os discípulos naquela casa que estavam todos reunidos, orando, com medo, preocupados, inquietos, porque eu creio que tudo aquilo que eles caminharam, sonharam, a expectativa que eles tinham de dominar ainda, porque eles não tinham totalmente o entendimento, a plenitude do Espírito Santo, ali eles estavam todos amedrontados. E agora, como que vai ser? E Jesus, quando bate, que passa naquela porta e que entra, a primeira coisa que ele fala, Shalom. A pastora declarou isso, quando ela subiu aqui. Vocês se recordam disso? A paz esteja convosco. Porque eles estavam preocupados e inquietos. Inquietos com o dia do amanhã. E preocupado naquele momento que ia acontecer. Assim muitas vezes somos nós, querido. Às vezes nós achamos que esse mundo vai trazer paz. O financeiro vai trazer paz. Uma busca. A religião vai trazer paz. Jesus fala, eu dou a paz, não como o mundo dá. Essa paz, querida, é só no Senhor. É só em Jesus. Eu sempre falo que Jesus, ele não nos engana. Se você medita nessa palavra e que você começa a ler e compreender ela, a Bíblia diz o quê? Que nós vamos estar neste mundo e nós vamos passar aflições. Pastora de Deus. Aflições, irmãos. Aqui a Bíblia está dizendo, no mundo tereis o quê? Aflições. Por que que nós vamos ter aflições, querido? Não adianta a pastora chegar, nós chegarmos e falar algo motivacional. Não, você vai vencer, já vencemos. Algo que vai falar, não, isso vai passar. Você nunca mais, aceitou Jesus, nunca mais vai ter problemas. Não vai ter luta. Você vai receber aquele cartão auxílio. Você coloca e saca.
Coloca ali o cartão e saca. Nada contra, irmãos. Mas a Bíblia fala que nós vamos ter aflições. Sabe por quê, querido? Se você voltar no capítulo 15, no versículo 18, a palavra diz que o mundo nos odeia. Que nós não somos desse mundo. Pastor, você está doida? Nós estamos nesse mundo. Não é esse mundo aqui, irmãos. É o sistema corrompido. Por que você vai passar aflição? Por tudo aquilo que você crê na sua identidade. Aquilo que a palavra fala, que é contra o sistema. Você já parou para pensar nisso? Nós somos filhos. A palavra de Deus diz em Efésios 1, versículo 4, que o Senhor nos escolheu, querido, antes da fundação deste mundo. Esse mundo existe por causa de mim e de você. Você pode dar um glória a Deus? Não é eu que falo. Você lá lê em Gênesis, Deus criou todas as coisas que eu e você desfrutamos hoje, nessa geração. Olha quantos anos, quantas coisas aconteceram até chegar ao seu nascimento. A sua vinda, a sua história. No Salmo 139 fala que Deus já escreveu a nossa história. Sabe um filme? Uma novela? Não sei se você assiste. Não tem um final feliz, alegre, alguns? A nossa história é uma história feliz, querido. Lógico, eu não nasci num lar cristão. Então a história foi a minha história, né? Os meus desejos, as minhas vontades, até conhecer Jesus. Não sei a sua. Mas a gente vai passar, querido. Mas passa. Mas a gente não pode desanimar. Foi falado aqui, aqueles discípulos, eles não conheciam, eles não tinham ainda a plenitude do Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo, mas eles não estavam cheios, transbordando para se entregar completamente. Pensa, andava com Jesus, eles viram muitos milagres, mas eles ficaram admirados quando Jesus acalmou a tempestade. O Messias que eles esperam até hoje, que para eles, quando Jesus voltar, vai ser a primeira vez, mas para nós já é a segunda vinda. Mas tem muitos que não entendem. Eles ainda vivem aquela religião, tem aquele entendimento, ainda espera. Olha como nós já temos esse entendimento através da palavra. Já era uma briga, os judeus, nós somos o povo de Deus. Os gentios não. Olha a confusão. Olha onde já não tinha paz. Jesus veio e reconciliou. Jesus veio, querido, e reconciliou. Aquela família. Hoje nós fomos alcançados por Ele, por essa graça, o sacrifício vivo. Só que eu e você, nós temos que ter um entendimento, queridos. A gente, nos dias de hoje, tão atualizado, com tantas coisas acontecendo, com tantas distração boa, porque as ruins, você não se distrai. É ou não é, igreja? Você está caminhando, você vê uma pedra grande, você não tropica. Mas aquela pequenininha, o Roginho, não queria vir nem no acampamento das crianças, porque o dedão estava todo estourado. Não sei como que estourou aquele dedo. Mas estava machucado. Já aconteceu isso comigo, queridos. Então, a distração de tudo, das coisas boas, a gente vai se perdendo. E não consegue, às vezes, ver, conectar as coisas que estão acontecendo. Não sei vocês, querido, no seu dia a dia. Porque o tempo é o mesmo. Já viu aquela história? Não tem tempo, mas são as 24 horas. Não é meio estranho ouvir essa frase? Não tenho tempo. O dia está passando muito rápido, mas o relógio continua o mesmo. E é uma guerra dentro de nós. É uma falta de paz, querido. E quando vem as tribulações, as aflições, nós ficamos desanimados. Desacreditados, se duvidar. Aí nós não queremos vir no culto.
não queremos orar, nós não queremos buscar o Senhor, porque essa paz não tem. A nossa alma começa a ficar inquieta, o nosso coração começa a entrar em incredulidade e a gente quer parar ao meio do caminho. Mas Jesus venceu, ó. A Bíblia fala que nós somos vencedores. Ele venceu lá na cruz, querido. Tudo isso que a humanidade nos dias de hoje também busca é essa paz. Uma paz aqui dentro, querido. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma geração inquieta. Preocupados, ansiosos, estressados. Tantas coisas têm acontecido no nosso coração. E muitas pessoas. O estresse do dia. Meu Deus, não dei conta de fazer isso, precisava fazer aquilo, tantas coisas, tanta aflição, tantos problemas, tantas lutas, tantas coisas. É no serviço, é em casa, é muita coisa. E ansiosos no dia do amanhã. E amanhã, como que vai ser? Como vai ser o meu dia amanhã? Como que vai ser? E isso consome de uma forma tão grande que isso vai tirando a paz do nosso coração, querido. Como às vezes você estava aqui alguns minutos atrás e começou essa turbulência aqui um pouco, né? Esqueci seu nome. Oi? O irmão aqui e o pessoal do louvor, e às vezes pode você ter ficado, meu Deus, está acontecendo. Começar a gerar algo no nosso coração, tipo assim, está acontecendo louvor. O que está acontecendo hoje? Ó, a paz saindo. Não, irmãos, vamos adorar, vamos louvar o Senhor. É gostoso com o instrumento, é gostoso com o ministério de louvor, mas é gostoso quando toda a igreja adora, junto com o louvor. Amém, igreja? É bom demais. É um som, é um louvor, é uma adoração única para Ele. E se o instrumento está com alguma dificuldade, não... irmãos, para e pensa. A gente pode adorar. Teve uma época, uma gripe que teve em nossa cidade, não podia ter culto. E eu me recordo que uma irmã me ligou para mim e perguntou, pastor, e agora? Como vai ser? Não vai ter culto? Como que eu vou fazer? Eu falei assim, irmã, como que não vai ter culto? Adora na sua casa. Senta com seus filhos, abre a palavra, medite com eles. Coloca aí, na época, faz tempo isso, irmão. Coloca aí um CD, vai ouvindo, cantando junto. Nada impede de você cultuar o Senhor. E a paz, né? Vai ali cheirando. E eu quero dizer essa noite, querido. Eu não sei como têm sido os seus dias. Com tudo que nós, como igreja, você na sua casa, no seu particular, tem vivido esses dias. Se você está muito inquieto, ou se você está muito distraído, com tantas coisas boas que têm acontecido, numa geração tão evoluída, uma geração que tem tudo fácil. Imagine se não tivesse esse ventinho, tivesse esse instrumento. Imagine anos atrás, querido, como que era um culto. Imagine anos atrás, eu lembro uma época, né, os jovens, hoje tudo tem seu carro, sua bis, moto. Mas teve uma época que vinha tudo numa pé, na bike, não era, pastor? Eu lembro disso daí, querido. E hoje, como é tão fácil, e como a gente fica tão estressado e sem paz. Então, querido, tenha ânimo para buscar Jesus, independente da circunstância, independente de tudo o que você está vivendo, porque a Bíblia nos ensina algo profundo. Se você não souber quem você é, se você não tiver convicção, se você não acreditar na palavra, você não vai suportar.
Porque os dias são dias, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, que os dias são dias trabalhosos, dias difíceis. Dias que o homem seria o quê? Arrogantes, amantes de si próprio, que não vão gostar de ouvir a verdade, que quando ouvir a verdade vai ter comichão nos ouvidos, porque não querem ouvir a verdade. E muitas coisas, depois você olha lá, medita nessa palavra. A gente está vivendo um tempo, querido, que se você não buscar nele essa paz, essa plenitude, esse poder, essa chama, não deixar apagar no seu coração, nós podemos correr o risco de desanimar. E aos poucos, você vai parando. Vai parando. Vai parando. Quando vê, o seu amor esfriou por ele. Quando vê, você entrou na apostasia. Como diz ali em Timóteo. Você se esfriou, querido. Então, o que eu quero compartilhar e deixar para mim e para você essa noite. Busque ao Senhor. Tenha paz, tranquilidade. O Senhor está no controle. Nós todos aqui, cada um tem as suas batalhas. Às vezes, um mais intenso, outros, né? Um pouco menos intenso, mas estamos todos no mesmo barco. Só a Caminho Vivo? Não, a igreja do Senhor. Estamos todos no mesmo barco. Pode ter dias, né, pastora? Que vai vir uma tempestade e vai aparentar, tipo, meu Deus, vou ter que jogar algumas coisas desse barco porque não tem utilidade. Não precisa. Pode acontecer desse barco, ó, balançar e você começar a ficar com medo e pensar no seu coração, Jesus, está se importando comigo, não? Isso daqui está tirando a minha paz. Mas ele fala muito claro aqui na palavra. Tenha bom ânimo. Se o desânimo entrar no nosso coração, querido, você se perde ao meio do caminho. Mas eu creio que eu e você, o nosso coração arde. Pode ter aflições por fora, mas o nosso coração tem que arder por dentro. Não pode deixar essa aflição tomar conta do nosso interior por completo. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água aí, queridos. Só preciso saber o horário, Leandro. Leandro está ali, só cuidando. E eu queria deixar essa palavra para mim e para você, querido. Para você não desanimar ao meio do caminho. Você ficar atento com as distrações. Parar. Olha que gostoso. Vai ter esse dia aí, dia 28, né, pastora? Vai, irmãos. Vai. É bom a gente estar junto. Porque vai chegar um dia, uma hora, um momento que a gente não vai voltar para a nossa casa natural. Nós vamos estar todos na mesma casa com Ele, transformado. E não vai ter mais choro, não vai ter mais luta, não vai ter as nossas vontades. É uma brincadeira, tá, pastores? Mas eu falo assim, Jesus é esperto, irmãos. Imagine se eles levam nós lá, né? Deixa eu pegar meus filhos e reunir e eles não virem transformados. Eu era a primeira que já ia empurrar, pastor Paulo. Eu que vou abraçar Jesus primeiro. Já começava ali a briga, a guerra. Não, meu irmão, já chegava lá, queria questionar. Sara, por que você comeu, deu lado e deu ainda para Adão? E é assim, irmãos. Então nós vamos todos transformados. Tudo isso que a gente passa, querido, nesse mundo vai ficar nesse sistema corrompido. Vocês estão atentos das coisas que têm acontecido. Tantas leis que é contra a palavra de Deus. Tantas coisas acontecendo que é contra a palavra de Deus. Está vendo só o sistema a cada dia querendo infiltrar a nossa casa? Somos primeiro nós aqui, ó. A nossa casa, a nossa família.
a nossa cidade, a nossa nação. Vocês estão entendendo, igreja? Então precisamos ter essa convicção da identidade. Precisamos ter esse entendimento, querido, que passa, essas batalhas vai passar. Mas se você não estiver firme na palavra, você vai afundar. Se você ficar muito distraído com as coisas lá fora que não são ruins, o sistema, irmão, as coisas do mundo não é ruim. Porque se fosse ruim, as igrejas estavam, ó. Eu falava isso daí quando era líder de jovens. As igrejas estavam bombando. As coisas é boas, querido. Só que a alegria passageira, que não vai levar a lugar nenhum. Mas quando a gente não tem essa identidade, a identidade está em crise, a gente acha tudo gostoso. Amém, igreja? Então, cuide-se. Guarda essa paz. Guarda isso que o Senhor depositou em sua vida. Amém, igreja? Não se distraia. Você, jovens, não se distraia. Se envolva. Aproveita que você, a palavra de Deus diz que os jovens cuidam das coisas do Senhor. Aproveita que você é jovem. Não se distraia. Olha lá, para a gente encerrar, eu queria só falar com cada jovem adolescente. Nós também somos jovens. Aqueles jovens estavam numa festa, querido. E eles foram o primeiro a serem pegos. Eu falei até isso, pastor. Porque eles estavam distraídos com o sistema. E eles foram os primeiros que foram pegos. Então se envolva. Você que é jovem. Se envolva com as coisas da Caminho Vivo. Amém? E esse ano é o ano da intimidade. O caminho você já sabe, querido. Amém? Vamos colocar em pé. Queria convidar o louvor. E eu não sei como você chegou aqui essa noite, querido. Se você chegou aqui sem paz. Se a sua semana for uma semana de turbulência. Não sei se alguém já... Avião, querido. Que dá aquele momento que você está ali. É gostoso demais. Quando eu fui na casa da Paula do Leandro, eu e a Fernanda de avião. Que delícia. Mas na volta eu peguei umas turbulências. Ai, papai. Mas o Espírito Santo falou algo comigo. Mas você não confia? Você conhece o piloto? Eu não. E como você confia nele? Eu, cri. Eu falei, não, Rosana, pode ficar tranquilo, eu estou contigo. O Senhor está contigo, querido. A palavra diz. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu creio ainda que o Senhor, o Espírito Santo, vai continuar falando através da palavra conosco. Amém? Fique atento. Não deixe o inimigo roubar a tua paz. A paz que o Espírito Santo colocou aí em seu coração. Amém?